Imagine estar dentro de um helicóptero militar, voando baixo entre montanhas escuras, em uma área de testes onde durante noites seguidas algo estranho vinha sendo visto no céu. Não era uma cidade, não era uma estrada movimentada, não era um lugar onde qualquer luz poderia ser confundida facilmente com farol, postes ou um avião comercial. Era uma área isolada, uma região militar, um campo de testes, um lugar onde quase tudo que você imagina era monitorado. Mas naquela noite, algo estava acontecendo de errado. Antes do voo, equipes haviam ouvido pancadas fortes vindas das montanhas, ruído seco, estrondos, como se alguma coisa tivesse caído, batido ou se movido onde não deveria ter absolutamente nada. E esses sons coincidiam com relatos de fenômenos aéreos não identificados, vistos nas noites anteriores. Então, uma equipe saiu em um helicóptero para investigar. A bordo haviam 2 pilotos, um colega de missão e um oficial sênior da inteligência dos Estados Unidos. A missão ela parecia simples: sobrevoar a região, procurar destroços, verificar se havia restos de foguetes, equipamentos antigos, peças de testes militares ou qualquer coisa que explicasse os objetos luminosos que foram enxergados no céu. Mas conforme o helicóptero avançava pela montanha, a missão começou a mudar. Eles encontraram destroços no chão, desceram para observar, mas eram apenas restos de foguetes e projéteis antigos, resultado de anos de testes naquela área. Nada que explicasse os relatos, nada que justificasse aquelas luzes vistas no céu, nada que explicasse aqueles sons. Até que durante a busca eles encontraram algo no meio do terreno montanhoso, uma grande entrada de caverna, escura, aberta, e segundo relatos, sem fim visível. Não havia lugar seguro para pousar, então o helicóptero apenas orbitou a entrada, dando voltas ao redor daquele buraco no meio da montanha. Eles anotaram o local exato dessa caverna. Eles observaram e seguiram em frente. Mas eu quero que você use a sua imaginação por um momento. Uma missão militar procurando objetos estranhos em um lugar onde havia montanhas isoladas, ruídos inexplicáveis, relatos de luzes no céu e no meio do caminho uma caverna enorme, escuro, sem profundidade aparente. Talvez não tivesse relação alguma, talvez fosse apenas mais uma formação natural. Mas naquela noite, dentro daquele contexto, até uma caverna parecia ser um aviso, como se a montanha estivesse escondendo alguma coisa naquela caverna. E o mais assustador é que aquilo ainda era apenas o começo. O documento relata que a equipe havia saído para investigar pancadas fortes nas montanhas que coincidiam com o avistamento da UAP nas noites anteriores. E durante a busca encontraram destroços comuns de testes antigos e depois uma grande entrada de cavernas sem fim visível. Essa não é mais uma lenda urbana, não é uma história inventada em um fórum da internet. Esse relato aparece em um arquivo oficial dos Estados Unidos. E aqui é importante falar com honestidade. Talvez você não sabe o que significa o UAP. Não significa automaticamente nave alienígena. Significa fenômenos anômalos não identificados, ou seja, algo que foi observado, relatado e registrado, mas ele não recebeu uma explicação definitiva. E talvez isso seja ainda mais assustador, porque quando alguém diz é uma alienígena, pelo menos está tentando dar uma resposta, ou literalmente nos dando uma resposta. Mas quando o próprio arquivo não fecha a explicação, o medo fica em aberto, sem nome, sem rosto, sem resposta.
Então, apague as luzes, feche bem as portas e desça comigo para mais uma história no porão. E se você gosta de histórias reais que parecem ter saído de um filme de terror, documentos oficiais, casos sem explicações, arquivos liberados pelo governo e mistérios que continuam arrepiando mesmo depois de décadas, então você está no lugar certo. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo se você estivesse naquele helicóptero, se você teria coragem de continuar naquela missão. Porque a história de hoje não fala de uma casa assombrada, não fala de um assassino escondido, não fala de uma criatura vista na floresta. A história de hoje fala de algo que apareceu no céu, algo que foi visto por milhares, algo que apareceu no radar, algo que se aproximou de um helicóptero e algo que, até onde sabemos, ainda não recebeu uma explicação definitiva. A nossa história começa em 2025, ano passado. Durante o início da noite, ainda com algumas luzes no céu, uma equipe partiu de um centro de operação conjuntas em um helicóptero. A missão? A missão era investigar sons fortes ouvidos das montanhas de uma área de teste. Esses sons coincidiam com avistamentos de UAPs, relatos nas noites anteriores. A equipe voou por horas em baixa altitude, seguindo o relevo das montanhas. Era o tipo de voo em que você não está olhando o mundo de longe, você está dentro dele, perto das encostas, perto da sombra das montanhas, perto bastante para ver o terreno passando embaixo. E durante a busca eles viram alguns destroços no chão, desceram, observaram, mas tudo parecia ser apenas sobras de antigos testes militares. Pedaços de foguetes, restos de projéteis, coisas que naquela região, apesar de estranhas, ainda pertenciam ao mundo que nós conhecemos. Mas então veio a caverna, uma grande entrada escura na montanha sem fim visível. O terreno ele não permitiu o pouso do helicóptero, então o piloto apenas circulou uma volta, depois outra. O oficial observava, os pilotos observavam, mas ninguém entrou, ninguém desceu. Eles anotaram a posição e continuaram. Pouco depois a missão parecia estar chegando ao fim. O combustível já estava baixo. Eles seguiram para um ponto combinado onde parte da equipe desembarcaria. Depois o helicóptero foi até um tanque posicionado na área para reabastecer. O plano era extremamente simples: voltar para a base, encerrar a busca e deixar a noite cair. Mas antes que retornassem, veio uma nova ordem pelo rádio. O centro de operações pediu que eles verificassem uma montanha próxima, onde uma equipe em solo havia visto possíveis destroços. A essa altura, o sol já havia se posto. Os pilotos passaram a usar FLIR e óculos de visão noturna. FLIR é um sistema que enxerga calor, e a visão noturna é aquele que amplia a luz que os olhos humanos quase não conseguem ver. Em outras palavras, a partir daquele momento, a equipe estava olhando a noite com olhos que não eram exatamente humanos. Eles procuraram na montanha e nada. Nenhum destroço importante, nenhum objeto, nenhuma explicação. Então começaram a voltar para a base e foi exatamente nesse momento que tudo mudou. O centro de operação enviou uma nova mensagem. O radar havia detectado sinais a alguns quilômetros à frente, na mesma área onde os fenômenos vinham sendo observados nas noites anteriores. O oficial repassou a informação aos pilotos. O helicóptero então mudou de rota e eles foram interceptar aquilo que o radar estava vendo. E a partir desse ponto, segundo o relato, os encontros com o APS duraram mais de 1 hora. O arquivo afirma que após o anoitecer, os pilotos passaram a usar FLIR e óculos de visão noturna, depois de uma busca sem resultados. O centro de operação informou novas detecções de radar na mesma área onde haviam atividades UAP nas noites anteriores. Mais de 1 hora.
Não foi um flash no céu, não foi uma luz vista por meio segundo, não foi uma impressão causada pelo cansaço, não. Foi uma sequência de eventos envolvendo radar, equipes em solo, sensores, pilotos e testemunhas dentro do helicóptero. Enquanto eles se aproximavam da área indicada, equipes em terra informaram que haviam visto um objeto no FLIR. O objeto foi descrito como extremamente quente. Estava sobrevoando baixo, perto do solo, movendo-se rapidamente, primeiro para o leste, depois para o sul, e então veio o detalhe que transformou um avistamento estranho em algo realmente perturbador. O objeto teria se dividido em dois, mudado de direção e seguido em velocidade. Quando o helicóptero chegou à área, todos começaram a procurar com óculos de visão noturna, com FLIR, a olho nu. Então a equipe em terra falou pelo rádio. O objeto havia subido do chão. Aproximou-se então do helicóptero. Chegou a cerca de 10 pés de distância, em torno de 3 metros apenas. Depois passou por baixo e disparou para longe. 3 metros, pense nisso, não era uma luz distante no horizonte. Não era um ponto perdido entre estrelas. Era algo se aproximando de uma aeronave militar a uma distância menor de que a largura de muitas salas. Os pilotos viram o objeto através dos óculos de visão noturna. Segundo o relato, ele se dividiu. Um objeto menor pareceu sair dele e então acelerou, desaparecendo rápido demais para que o helicóptero conseguisse acompanhar. Eles tentaram perseguir, mas desistiram. Não conseguiam igualar a velocidade. O relato diz que equipes em solo viram pelo FLIR um objeto super hot, baixo e veloz, que depois que se dividiu, em seguida o objeto teria subido do chão, se aproximado a cerca de 10 pés do helicóptero, passado por baixo e acelerado para longe. E aqui a pergunta começa a ficar complicada. O que se aproxima de um helicóptero militar? Passa por baixo dele, se divide em dois e desaparece rápido demais para ser seguido. Seria um drone? Um teste secreto? Um fenômeno atmosférico? Ou simplesmente um erro de sensor? Ou alguma coisa que simplesmente ainda não conseguimos colocar dentro de nenhuma dessas explicações? Pouco depois, o centro de operação informou que caças estavam entrando na área em uma missão de treinamento e pediu ajuda para tentar identificar os fenômenos. A equipe então seguiu para novas detecções de radar. O helicóptero ficou pairando cerca de 700 pés acima do solo. A noite já dominava tudo. Estava tudo escuro. Havia montanhas em volta, silêncio no ar, sensores ligados, olhos atentos, e então eles viram, ao longe, contra o fundo escuro da montanha, incontáveis orbes laranjas começaram a aparecer. Não dois, incontáveis, movendo-se em várias direções, como se o próprio céu tivesse começado a ferver em pontos de luz. O fenômeno durou alguns minutos e depois apagou, como se nunca tivesse estado ali. Mas o radar ela continuava indicando atividades. A equipe mudou de posição, pairou novamente a cerca de 700 pés e então, perto do helicóptero, duas grandes orbes surgiram lado a lado, estacionários, acima e à direita do disco do rotor. Eles eram ovais, laranjas, com o centro branco meio amarelado, e emitia luz em todas as direções. E depois de alguns segundos, uma terceira orbe apareceu abaixo dos dois. Depois um quarto, depois talvez um quinto, formando uma espécie de T no céu. Uma formação luminosa parada próxima da aeronave. E então, como se seguissem uma ordem invisível, as luzes começaram a apagar em sequência inversa, uma por uma, até sumirem por completo. O evento durou de 10 a 15 segundos. O documento descreve
ao fundo da montanha e depois 2 grandes orbes ovais laranjas com centro branco ou amarelo próximos ao helicóptero. Em seguida, outra orbe aparece abaixo, formando uma espécie de T, antes de apagarem em ordem reversa. Mas imagine estar ali, preso no ar, dentro de um helicóptero, com algo luminoso parado perto demais, sem saber se aquilo vai se afastar, se vai se aproximar, se vai tocar na aeronave, se vai te derrubar, ou se simplesmente vai desaparecer. Como se estivesse brincando com os seus sensores, os pilotos chegaram a considerar pousar por causa da proximidade dos objetos. Para vocês terem uma noção de quão perto estavam esses objetos. E então veio um outro momento ainda mais estranho. Os caças entraram em alcance visual. O oficial conseguia identificá-los pelas luzes de navegação piscando. E enquanto os caças cruzavam o espaço aéreo, orbes semelhantes apareceram acima deles, um por um, em formação horizontal, acompanhando a velocidade e a trajetória dos caças. Depois de 10 a 15 segundos, apagavam em sequência. E isso se repetiu mais de uma vez. O oficial chegou a comentar com os pilotos que pareciam que os mesmos orbes que haviam interagido com o helicóptero agora estavam perseguindo os caças. Ao redor deles, outros orbes laranjas ainda acendiam e apagavam. Alguns chegavam a formar um triângulo antes de desaparecer. O combustível começou a baixar novamente. A missão ela precisava terminar. Então o helicóptero voltou para a base e, segundo o relato, quando os caças entraram na área, orbes apareceram acima deles em formação horizontal, acompanhando sua velocidade e trajetória. O oficial observou que parecia que os mesmos orbes estavam seguindo os caças, enquanto outros orbes formaram um triângulo antes de sumir. Depois de pousar, o oficial conversou rapidamente com os pilotos, mas não havia muito o que dizer. Segundo o relato, eles estavam praticamente sem palavras, e talvez esse seja o detalhe mais humano de todo o arquivo. Não a caverna, não era o radar, não são os orbes, não é a formação em T, não é nem a proximidade com o helicóptero, e sim o silêncio. Aquele tipo de silêncio que parece quando pessoas treinadas, acostumadas com riscos, tecnologias, aeronaves, sensores e operações militares veem algo que não conseguem explicar. Porque o medo de verdade não é apenas ver algo estranho, é perceber que você viu e ainda assim você não consegue explicar o que viu. Você não sabe o que viu. E no fim o helicóptero pousou. Os pilotos ficaram em silêncio. O oficial entrou para um debriefing e a noite acabou. Mas a pergunta ela continuou. O que eram aqueles orbes? Por que se aproximaram tanto? O que aconteceu que elas se dividiram? Por que acompanharam os caças? Por que surgiam e apagavam como se obedecessem uma ordem? E o que havia naquela caverna encontrada no início da missão? Talvez um dia digam que eram drones, talvez digam que era um teste, talvez digam que eram sensores confundindo calor, distância e movimento. Talvez digam que eram apenas luzes, atmosfera, tecnologia e interpretação humana. Mas enquanto essa resposta não vem, sobra apenas as imagens. Um helicóptero parado sobre montanhas escuras, orbes laranjas acendendo no céu, caças cruzando a noite e pessoas treinadas, olhando para aquilo sem conseguir falar. Porque às vezes o medo não vem de encontrar uma resposta. Às vezes o medo vem de perceber que a resposta estava bem diante dos seus olhos, mas você não tinha coragem de aceitar o que estava vendo.